Fala pessoal, tranquilo? Bruno aqui falando e hoje a gente vai conversar sobre verdades e mentiras em relação à bolsa. 5 aspectos muito interessantes. Será que realmente é só para gente rica? Será que dá para viver de renda? Bolsa é cassino ou não? Entre outras questões. Me acompanhe até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Para começar aqui, eu gosto muito de fazer essa retrospectiva em relação ao estudo feito pela Ambima, que é um órgão muito interessante, com muito respaldo no mercado financeiro, em que ele divide a nossa sociedade em algumas classes e vai observando o comportamento dessas pessoas, tá? A classe mais rica do nosso país, como era de se esperar, quase metade dessas pessoas tem ensino superior completo, ao passo que a classe menos favorecida, apenas 3%. E isso reflete em vários aspectos da vida, né? Investimentos, carreira, segurança, enfim, vários assuntos que a gente poderia ficar aqui abordando. Mas eu queria falar aqui um ponto específico que é em relação ao investimento. 92% dessa classe mais baixa não investe. De cada 100 pessoas, 92 não investem. E isso é muito complicado, porque investimento, em última instância, é sim uma forma de você comprar o seu futuro mais barato. Comprar tranquilidade, segurança, conforto. E essa percepção ela é fundamental. É claro que não é fácil, né? São poucas pessoas que investem, mas é importante a gente sempre tentar investir, nem que seja um pouco. Mas enfim, de todos os produtos, né, que os brasileiros investem, o que me chama a atenção aqui é a caderneta de poupança. Quase 25%, ou seja, uma pessoa a cada 4 investidores, seja ele de qual classe for, acaba colocando dinheiro em poupança. E que, sinceramente, não é um investimento, no meu ponto de vista, porque você está perdendo muita coisa ali. Então, assim, nós temos poucas pessoas que investem e as poucas pessoas que investem, uma fração muito pequena investe com uma certa qualidade. E é muito interessante quando a gente pensa assim, poxa, beleza, quero investir, quero sair desse cenário que a gente vive no Brasil. Como é que eu faço? Eles pesquisaram isso também e a solução mais encontrada ou mais respondida foi diminuir os gastos e deixar de sair, evitar algumas compras desnecessárias, controlar as despesas e guardar uma parte do salário todo mês. Aparentemente parece ser simples isso, mas é difícil, né? Quando o camarada ganha ali seus R$ 1.500, ele começa a gastar R$ 1.500. Se ele começa a ganhar R$ 3.000, ele começa a gastar R$ 3.000. Por quê? Talvez uma falta de consciência em relação ao futuro. Na nossa fase final de vida, a gente tende a não ter o mesmo vigor, a mesma disposição para o trabalho. E aí, justamente nessa fase final, você vai receber menos, você vai diminuir a sua qualidade de vida. Por que não fazer o seguinte? Quando você tem uma promoção ou quando você ganha mais dinheiro, você pode subir um pouquinho a sua qualidade de vida sem problema nenhum, você merece. Mas deixa uma gordurinha para a gente poder fazer um investimento, né? Seria uma alternativa. E depois disso, aonde que essas pessoas que conseguem guardar, onde elas colocam esse dinheiro? 38%, então aí quase 40%, 4 pessoas em 10, elas colocam em algum produto financeiro, seja ali uma renda fixa, uma renda variável, como as ações. Então aqui eu tentei mostrar para vocês da onde que esse dinheiro pode vir, né? Geralmente o brasileiro o que, que ele faz e aonde ele geralmente vai colocar, principalmente em investimentos, né, em produtos financeiros, mas tem pessoas ali que vão querer guardar e não sabe o que faz, tem o pessoal que vai investir numa casa, né, num financiamento de um imóvel próprio, e algumas pessoas vão até pagar dívidas, e a parcela que mais paga dívidas é a classe menos favorecida. Isso também é um ponto importante, né? Dívidas não tem problema. O grande ponto é quando você não consegue pagar suas dívidas. E já que a gente está falando sobre isso, esse estudo foi feito pela Serasa, é muito legal, e a gente chega numa marca muito triste de 41% da nossa população está inadimplente. E é muito importante a gente entender a diferença de endividado e inadimplente. Endividado é quem faz qualquer tipo de financiamento. Então eu comprei um apartamento e fiz um financiamento para poder morar ali e falar que ele é meu. Mas enquanto eu não pago essa dívida, esse financiamento, ele é do banco. Eu estou endividado, mas se eu estou pagando as minhas parcelas, não tem problema nenhum. Eu sou adimplente. Agora, se eu não pago essas minhas parcelas, se eu começo a acumular atrasos, se eu não pago a fatura do cartão e eu começo a rolar juros, eu sou inadimplente. Então, isso é bem complicado, né?
Então, no Brasil, nós temos aí 4 pessoas a cada 10, e esse número só está aumentando cada vez mais. 66 milhões de pessoas, metade homem, metade mulher. Agora, quando a gente pensa na aposentadoria, e esse é um ponto interessante, 92% dos aposentados hoje, 92 pessoas aposentadas a cada 100 sobrevivem por conta do INSS. E o INSS paga muito pouco. Quem recebe ou quem conhece quem recebe sabe que é muito pouco. 67%, a grande maioria desses aposentados fala: olha, as minhas despesas elas aumentaram. É claro, né? A gente está envelhecendo, então o nosso corpo já não é aquela máquina que foi um dia. E 43% fala que a qualidade de vida financeira piorou bastante. Então, assim, a gente pode mudar isso, né? Fazendo investimento, estudando, correndo atrás e fazendo escolhas interessantes, a gente consegue fugir desse cenário que não é nada agradável. E hoje, quem ainda está com seus 30, 40, 20 anos e acha que vai sobreviver do INSS, vou ser bem sincero, a perspectiva não é boa. É bem pior do que já está sendo hoje vivenciada por essa classe aí mais idosa da nossa população. Esse é o primeiro mito que eu gostaria de falar com vocês, mitos da bolsa. O pessoal fala que bolsa é cassino, mas será que é mesmo? Pô, Bruno, claro que é. Se eu tivesse comprado as ações do Banco do Brasil em janeiro de 2020, lá em março, eu teria perdido ali 60% aproximadamente. Eu coloquei 100 e teria 40. É bolsa, é cassino, é sorte, não dá. Eu vou perder dinheiro, nunca mais quero mexer com isso. Calma lá. Se você fizer um investimento com consciência, com técnica, se você tiver disciplina, paciência e foco, talvez esses 100 reais eles possam se converter em 400 reais. Eu estou falando só de patrimônio, e patrimônio não é algo que deveria ser tão valorizado, mas vocês vão entender até o final do vídeo. Se você fizer um investimento no Banco do Brasil de R$ 1.000 inicialmente, ao longo de 22 anos, o seu patrimônio quadruplica. Você teria tirado do seu bolso 270 mil reais lá em 2000, né, no ano 2000, em janeiro, e você teria atualmente R$ 1 milhão. Ah, Bruno, eu também não consigo fazer esse investimento mensal. Tudo bem, é só um exemplo. Eu só estou mostrando para vocês que a gente consegue sim multiplicar o nosso patrimônio se a gente fizer um investimento com consciência. Basta ter aquele pilar. Paciência é o principal deles. Esse livro aqui, que foi escrito pelo Howard Marks, esse senhorzinho aqui, se chama Dominando o Ciclo de Mercado. É muito interessante que ele traduz uma série de informações complexas de maneira bem simples. E ele mostra que o nosso comportamento ao longo dos ciclos econômicos, ele é bem interessante, ele é previsível no aspecto de a gente reconhecer o que vai acontecer. Mas quando vai acontecer, é aí um grande estudo da futurologia, que para mim não existe. Pega ali 2019, né? Otimismo, bolsas estourando as suas máximas, todo mundo ganhando dinheiro, televisão, rádio, YouTube, todo mundo falando de investimento. Veio a pandemia, as pessoas começaram a ficar preocupadas, os mercados foram fechados, o desespero, o pânico, todo mundo vendendo as suas posições e perdendo dinheiro. E atualmente a gente está recuperando aos poucos uma esperança, tendo um certo alívio e, por que não, um certo otimismo. O grande ponto desse livro qual que é? E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, quem quiser comprar na Amazon, é que é o seguinte, muito mais importante do que a gente entender o que vai acontecer amanhã, é importante a gente reconhecer onde nós estamos. Porque quando está todo mundo eufórico, é o ponto máximo de risco. As coisas provavelmente estão mais caras do que deveriam. E quando está todo mundo saindo da bolsa, falando mal da bolsa, indo para a renda fixa, falando que aqui não dá dinheiro, talvez esse seja o ponto máximo de oportunidade. Quer um exemplo? Década de 80, 90, a bolsa do Japão pegou a sua máxima histórica. Algumas crises a gente passa em alguns meses. Agora, outras, a gente demora décadas. Até hoje, a bolsa do Japão não conseguiu recuperar a sua máxima histórica. A gente está falando aí de quase 30 anos tentando se recuperar. Então, né, calma lá. Adivinhar quando é que a gente vai recuperar ou quando que a bolsa vai afundar, não dá para saber não. Outro ponto aqui importante é que o preço não importa. Muita gente fala isso, né? Se você vai ter uma BMW e no mercado ela está custando 100 mil reais e eu te ofereço por 90, você não vai ficar interessado, pelo menos? Claro que vai. Agora, se eu te ofereço por 150, você vai querer comprar? Provavelmente não. E assim funciona também com as ações. Quando você tem, por exemplo, uma ação que custa 10 reais e está pagando 1 real por ano, você tem uma rentabilidade de 10%. Conta simples. 1 dividido por 10. Agora, se ela estiver custando 5 reais e pagar exatamente a mesma rentabilidade, você vai ter um yield, proporcionalmente falando, de 20%. É muito mais interessante.
E se você for pagar mais caro do que ela deveria custar, você teria uma rentabilidade baixa, 6%. Então eu te pergunto, você prefere ganhar por ano 20, 10 ou 6%? E para entender o preço justo, eu vou deixar aqui em cima, pelo menos, a visão do Luiz Barsi Filho, que tem uma filosofia de investimento que já dura aí mais de 50 anos, em que ele fala claramente qual é o preço justo de uma ação. É bem interessante o vídeo. Outro papo que todo mundo fala é que empresas de dividendos não crescem. Poxa vida, uma empresa que em 2010 tinha um desempenho operacional de 1 bilhão de reais e agora em 2022 tem 7 bilhões, ela cresceu 7 vezes em termos de desempenho, correto? E essa é uma das empresas mais famosas que distribuem dividendos aí no Brasil. Ela tem 130 anos aproximadamente de história e aqui o gráfico dos seus dividendos acumulados ao longo dos anos. Então sim, empresas de dividendos elas crescem, elas lucram e elas distribuem seus dividendos. E por último, e não menos importante, um ponto aqui fundamental que o pessoal acha que investimento é só para quem tem dinheiro. Se você quiser ter uma renda aí de 10 mil reais por mês, pensando numa rentabilidade de 10% ao ano, você teria que gastar em 5 anos 15 mil reais por mês. Bruno, isso é impossível para minha realidade, eu não consigo gastar tudo isso, não consigo investir, eu nem ganho isso. Tudo bem, não tem problema. Se você tiver paciência, você pode investir 200 reais ao longo de 40 anos para conseguir essa mesma renda passiva, essa mesma aposentadoria de 10 mil por mês. Te interessa? Pô, Bruno, mais 15 mil para 200 reais é muito diferente. Sim, assim como 40 anos é muito diferente para 5. Se você quer encurtar o tempo, você tem que investir mais. Se você não tiver condições ou você puder investir um pouquinho pelo menos, com o tempo, eventualmente esse resultado vai chegar. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de informação, deixa o seu like, se inscreve, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, beleza?